jovempan.com.br. Reinaldo, quer dizer que o terrorismo e o crime organizado estão operando em parceria no Brasil? É ao menos o que diz a Polícia Federal. A coisa é espantosamente grave. A PF reúne desde 2008 provas de que traficantes ligados ao grupo terrorista Hezbollah, que domina o sul do Líbano, atuam em nosso país em parceria com o PCC. O epicentro dessa ação em nosso território é Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Há muitos órgãos de segurança dos Estados Unidos consideram essa região infiltrada pelo terror, coisa que o governo brasileiro se nega a admitir. Documentos obtidos pelo jornal o Globo apontam que a parceria entre o terrorismo e o crime organizado teve início em 2006. Traficantes libaneses de cocaína ligados ao Hezbollah teriam aberto canais para a venda de armas ao PCC. Quando esses traficantes são presos no Brasil, contam com a proteção da facção criminosa nos presídios. Isso é especialmente grave porque o Brasil é uma das poucas democracias do mundo, talvez seja a única, que não dispõe de uma lei para punir o terrorismo. Todas as iniciativas nesse sentido são barradas pelo próprio governo petista e pelas esquerdas, porque, por óbvio, ações como as perpetradas, por exemplo, pelo MST e pelo MTST, entrariam, sem exagero, na categoria de terroristas. Não é a primeira vez que o terrorismo dá mostras de atuar no Brasil. Em maio de 2009 foi preso no país um libanês identificado como K. Tratava-se de Khaled Hussein Ali, nada menos do que um homem da Al-Qaeda. Era o responsável mundial pela Jihad Media Battalion, uma organização virtual usada como espécie de relações públicas online da Al-Qaeda, propagando pela internet em árabe ideais extremistas e incitando o povo muçulmano a combater países como os Estados Unidos e Israel. Ele se casou no Brasil, teve uma filha e vive tranquilamente na zona leste de São Paulo. Reportagem da Veja de abril de 2011 informava que o iraniano Mohsen Rabbani, procurado pela Interpol, entrava e saía do Brasil com frequência sem ser incomodado. Funcionário do governo iraniano, ele usa passaportes emitidos com nomes falsos para visitar um irmão que mora em Curitiba. A Agência Brasileira de Inteligência ABIN descobriu que Rabbani já recrutou pelo menos 2 dezenas de jovens do interior de São Paulo, Pernambuco e Paraná para cursos de formação religiosa em Teherã. Rabbani é acusado de arquitetar atentados contra instituições judaicas que vitimaram 114 pessoas em Buenos Aires nos anos de 1992 e 1994. Calma que tem mais. Análise de processos judiciais de relatórios do Departamento de Justiça, do Exército e do Congresso americanos expõem laços de extremistas que vivem ou viveram no Brasil com a Fundação Holy Land, Terra Santa em inglês, uma entidade que durante 13 anos financiou e aparelhou o Hamas, o grupo extremista palestino que desde 2007 controla a faixa de Gaza e cujo objetivo declarado é destruir o Estado de Israel. A Holy Land tinha sede em Dallas, no Texas, e era registrada como instituição filantrópica. Descobriu-se que havia enviado pelo menos 12,4 milhões de dólares ao Hamas e que ajudava o grupo a recrutar terroristas nos Estados Unidos e na América do Sul. Em 2001, a entidade entrou para a lista de organizações consideradas terroristas pela ONU. E em 2008, seus diretores foram condenados na justiça americana por 108 crimes, entre os quais financiamento de ações terroristas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A maior pena de 65 anos de prisão foi para Shukri Abu Bakr, fundador, presidente e diretor executivo da Holy Land, que hoje cumpre a duríssima pena numa cadeia do Texas. Curiosamente, passou despercebido o fato de que Bakr é brasileiro. Mais do que isso, durante muitos anos, ele manteve operações no Brasil e alguns de seus comparsas ainda estão por aqui. Pois é, a Polícia Federal tem hoje elementos que indicam que o terror e o crime organizado fizeram uma parceria. E o Brasil segue sem ter uma lei que possa dar a essa associação a devida punição. Não tem porque o governo petista e as esquerdas não querem. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan. Para a Rede Jovem Pan. Para a Rede Jovem Pan. Para a Rede Jovem